Então, pessoal, essa aqui vai ser a deck profile do meu deck Evil Swarm, que pegou o segundo lugar no torneio de sábado. Começando mostrando os Evil Swarms, são os 3 Castor. Ele é uma das cartas mais importantes do deck, porque ele me concede um normal summon adicional de qualquer Evil Swarm. E são todos esses aqui para colocar no campo e trazer de uma vez o Ophion, que seria a carta boss do deck. Depois vem os 3 Heliotrope. Eu posso trazer eles com o coelho, me garantindo um Ophion bem rápido. E tirando já 2 cartas do meu deck, 3 contando com a Infestation, que eu provavelmente irei pegar com o Ophion. Mandrágora, se o meu oponente controla monstros, eu não posso trazer ele da mão. Eu uso 3 dele porque, apesar de eu não usar muito esse feat de fazer Special Summon, ele tem um combo muito bom com Kerikeion. E ele é um Evil Swarm, eu posso descer ele rápido com o Castor. Então depois vem o Kerikeion, é exatamente o mesmo efeito do Sombra. Eu removo um Evil Swarm do cemitério para adicionar um para mão e depois ganhar um normal summon adicional. Ele também tem o efeito de, se ele estiver no cemitério no turno que ele foi destruído, eu posso invocar um monstro Swarm com um tributo a menos, mas eu nunca irei usar nesse deck porque todos os monstros são nível 4, sem contar a Hand Trap. O Thunderbird, que eu chamo de passarinho, quando um efeito é ativado, tanto de monstro quanto de spell de trap, eu posso remover ele do jogo. E ele volta no turno seguinte com mais 300 de ataque, ele é bom para me manter na defensiva quando tem muitas traps e essas coisas. Agora os monstros que não são Evil Swarms. O Coelho, que traz os Heliotrope. 2 Maxes, que são a minha maior defesa contra Madosh. Esse deck não tem muitas jogadas counter para Madosh, sem contar o número excessivo de traps, que eu dei uma reduzida nessa deck list, porque eu queria ver como ficava. Eu acho que no próximo torneio eu irei voltar a usar mais traps. As spells. Ao Lord of Darkness, eu não gostei dos resultados dessa carta nesse torneio, porque remover um monstro Dark na mão nesse deck limita a jogada do Castor, que é a principal do deck. Do Castor, do Kerikeion, é muito arriscado, é uma aposta muito alta. Apesar de me dar 2 cartas, no próximo torneio eu não estarei mais usando ela. Ela não caiu nesse deck. Book of Moon, ela é uma das cartas mais versáteis do jogo. Se usar essa carta com inteligência, pode parar quase todas as jogadas do jogo. Darkhold, eu também não gostei dos resultados dela. Apesar com a Infestation, o combo com a Torrential é bem mais interessante que com a Darkhold, por eu poder pegar o oponente prevenido no próprio turno dele. Nessa que eu teria que gastar no meu próximo turno, dando ele mais chance de recomeçar no turno dele. Com a Torrential não tem isso, então próximo torneio talvez ela vá para o side, ou saia do deck mesmo. 2 Mysticals para... Tem muitas traps aqui em Belém, e eu acho essa carta mais interessante que a Trapstan, e eu também posso remover de uma vez a Tank. 2 reforços do exército para eu pegar o Castor, eu uso 2 para vir logo para a mão. Forbidden Dredge, usa Forbidden Dredge nesse deck ao invés da Lance, porque ela pode parar a destruição por efeito de monstros também, o que é o maior problema desse deck, porque esse deck já tem as Infestation, que negam qualquer spell trap até o final do turno, então a Forbidden Lance pode ficar meio redundante. Ela ainda é boa, mas seria redundante nesse deck. Mas apesar disso, eu acho que eu voltarei a usar Forbidden Lance em Evil Swarm. As Infestation, que são buscáveis com o Ophion, uma carta do extra deck. Para as traps agora. Duas Black Horn of Heaven, que ela nega sem custo nenhum um XYZ do oponente, então eu posso tirar o 101, a Tiramisu, o Exciton, o Pleiades, tudo isso, todos esses monstros chatos aí. E ela é counter, então a Duran dos Artifacts também pode ir embora, o Diamond Dragon, muitas cartas fortes dos decks dos oponentes podem ser tiradas sem custo nenhum com ela. A única coisa que poderia negar ela é o White Tap ou Seven Tools. Mas ainda assim é uma situação muito ocasional, o oponente ter elas. É sempre bom usar. Na Black Horn of Heaven, ela está sendo uma carta muito boa nesse formato.
Dimensional Prism, porque ela pode pegar uma Madoshi e Hand, que são os problemas para os Evil Swarms, e qualquer outro deck, mas para os Evil Swarms em especial, porque eu não tenho como parar os efeitos deles, como eu posso parar os dos Artifacts e dos Light Swords, que esse deck não vai deixar eles trazerem os boss do deck. Duas Fiend Chain. Eu não usei 3 dessa vez porque, como eu disse, eu queria testar uma formação com menos traps, mais voltada ao invocar o máximo de Evil Swarms possível. O deck se apresentou mais consistente na formação cheia de traps, então assim será daqui pra frente. Mas o deck não enfraqueceu tanto assim. Eu consegui jogar, tanto que eu fiquei em segundo. Mas a outra formação era mais consistente. Infecção da infestação, eu posso remover retornar do campo para o main deck, da mão também um monstro Evil Swarm para o meu deck e adicionar um Evil Swarm para a mão. Ou seja, eu posso retornar um Evil Swarm que eu comprei e não quero usar para um Kirikeon, que é uma carta muito versátil. Eu também posso combar com o Thunderbird para ficar aumentando o ataque dele, até a situação ficar boa. E o quarteto limitado, Torrential, Compulsory, Solemn Warning e Bottomless. Essas cartas são staples para qualquer deck, podem parar os summons do oponente. Como eu falei, a Torrential tem um combo com a Infestation, é muito bom. Extra deck agora, os Evil Swarms. 3 Ophion, ele é o boss do deck. Eu posso pegar uma carta Infestation do deck para mão. Enquanto ele conter materiais, o oponente não pode fazer espécimes de monstros nível 5 ou maior, assim como eu, mas eu não farei nesse deck. Isso não impede os ranks, o que torna um problema para decks como o Constelar. O Exciton, destrói tudo. Ouroboros, que faz a Trishula. 2 Bahamut, que foi uma carta que eu não usei nesse torneio, mas no anterior eu usei bastante. Ela é uma boa carta, ele é um Big Eye, é o Big Eye dos Evil Swarms. Agora os outros XYZ. O Key Beetle, ele pode proteger o Ophion, assim como ele mesmo, caso eu queira jogar muito na defensiva, mas muito mesmo. Foi a primeira vez que eu usei ele nesse torneio, antes eu só tinha usado em amistosos, e ele é realmente uma boa carta. Ragnar Zero para Madoshis. E monstros que aumentam ataque, como Fire Kings e Fire Fist. A Rhapsódia, que posso remover as cartas do cemitério do oponente, ou seja, eu posso parar com isso os Fire Kings, os Fire Fists. Eu posso remover os alvos para o Sombre. Eu posso remover 2 Light Swords, o que seria muito pesado para o deck. É uma boa carta. E depois ela dá 1200 de ataque para um monstro XYZ meu. Abyss Dweller nega efeitos de monstro no cemitério, ou seja, ele pega Artifact, Dark World, os Dragon Rulers, e todas essas cartas boas. O Dire Wolf para ele destruir a Shadow Prison Mirror e essas coisas. Kangorn foi uma surpresa nesse torneio, apesar de já ter gente usando antes de mim. Mas fui primeiro a fazer uma jogada interessante com ele, que foi mudar os alvos dos constelados, não deixando o Tut fazer os monstros de nível 5, Black Sheep e o GHH. Esse foi o extra deck. Agora o side. 2 e a banda continua a tocar. Monstros de níveis e baguagem podem ser mais Special Summon, mesma coisa de ranking. Eu usei isso contra Raccoon e Madoshi. Eu não joguei contra Madoshi no torneio, mas no anterior eu usei. Ela foi muito útil. Gozei Match para Dragon Rulers. As 2 remoções para Madoshi. System Down para Gadgets de Arge. Ainda não temos de Arge aqui em Belém, mas no futuro teremos, eu acho. Effect Veiler para Madoshi. DD Crow para Light Sworn, Fire King, Fire Fist. E essas reposições de deck, caso eu venha precisar de mais de cópias, mais uma Dimensional Prism, uma Fiend Chain e uma Mystical. Como eu disse, no futuro eu irei usar mais traps, irei usar Soul Charge também, eu acho que essa semana elas estão chegando.
E esse é o meu deck. 40 cartas no main, 15 no extra e 15 no side. É o meu padrão. Todos os meus decks seguem essa regra. O máximo que eu cheguei a fazer foi 41 cartas no deck. O meu jogo mais fácil foi contra Artifact, que eu consegui controlar bastante o jogo, apesar de ter concedido rápido na segunda. O mais difícil foi Constellat, que eu não consegui vencer porque meu deck não parava as jogadas. Eu não consegui testar contra Madoshi porque eu não consegui jogar contra Madoshi. Mas no torneio anterior eu usei esse mesmo side e ele foi bastante efetivo. É isso, obrigado.